Fala, Guerra, bom dia. Como é que Bom vocês dia, estão? Esquerda. Noite, dia gelado. Estamos aqui, vamos aquecer o nosso dia aí com o momento imobiliário. Bons assuntos aí para arredondar essa formação que a gente está transferindo aí para a nossa audiência, né, Guerra? Importante, a gente tem recebido aí mensagens de apoio, mensagens que nos estimulam mais. Muito bom a gente estar podendo compartilhar ensinamento e aprender também com as situações que estão sendo traduzidas e indicadas para nós, que vai ser o assunto de hoje também, a indicação da nossa audiência, não é isso, Guerra? Palavra é Com sua. certeza. Com certeza, né, Siqueira? Isso é um motivo, assim, de muita alegria, né? Na verdade, esse tema de hoje, né, foi sugerido por um corretor, não é? É o Tennyson, né? Ele um amigo de longa data e também ele é corretor há pouco tempo, então é por isso que é bacana, né? O cara está buscando conhecimento, né? E isso que é importante, né? Então a gente preparou o material, né, preparou exatamente um material visando atender essa demanda dele e de muitos corretores, né? E o importante que a gente gosta de salientar sempre no início das nossas apresentações é que todos os que estão assistindo, né, e aqueles que virem a assistir, né, que compartilhem o nosso vídeo, que façam inscrição no YouTube, que entrem no nosso grupo do WhatsApp, não é? Que também compartilhe que conheça o nosso Momento Imobiliário no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. Nós temos tudo as redes sociais que servem para que a gente consiga propagar mais o momento imobiliário e trazer mais benefício para todos, né? Para todos os que têm ânsia em aprender alguma coisa, né? Então, hoje nós trabalhamos um tema que eu acredito que seja de interesse de todos, né? Além de corretores, também daqueles que querem se envolver no mercado imobiliário, tá? Então, eu vou subir uma apresentação aqui. Perfeito, Guerra. Subiu? Subiu, né? Subiu? Subiu. Subiu, né? Então, a apresentação de hoje, ela visa tratar de uma questão bastante importante, que é que precede a qualquer início de negociação, qualquer início de, de implantação ou de ideia de se implantar algum empreendimento imobiliário. Normalmente, o início, existe um nome, que é um nome em inglês, né, que é a due diligence, que é chamado no meio jurídico, é chamado no meio aí no meio no mercado imobiliário como due diligence, que na verdade é a diligência que você faz em cima da documentação. O conceito é exatamente esse, né? É um procedimento que visa analisar com profundidade a documentação do imóvel e das partes envolvidas, tanto vendedor e comprador, né? Com isso, minimizando, mitigando os riscos do próprio negócio, né? Você não fazendo as pesquisas em processos e tudo mais. Nós temos a Lei 13.097, isso, inclusive, na questão de alguns advogados que possam vir a assistir a live, até podem questionar a questão da questão da necessidade da análise, embora a maioria dos operadores de direito mantenha a sua posição, embora exista a Lei 13.097, que foi alterada recentemente pela 14.382 de 2022, né? Ela consagrou o princípio da concentração dos atos na matrícula, né? E dentro do seu artigo 54 e 55, né, que segundo o qual não poderá ser oposta ao terceiro de boa-fé as situações jurídicas que não constarem na matrícula do imóvel, inclusive para fins de evicção. Então, o que significa isso? Essa é aquela questão que o comprador, eventualmente, ele não tendo os cuidados necessários com relação a saber do terreno, a saber do anterior, do proprietário, do vendedor,
não saber que ele possa estar envolvido em algum problema, um problema jurídico, um problema de insolvência, esse novo comprador ser penalizado em relação à sua propriedade, ser questionada essa propriedade em função de um problema do vendedor. Então, embora conste esse princípio, ele está consagrado, ele realmente eu costumo dizer o seguinte: ele simplifica, ele protege, mas não dispensa análise. Não dispensa análise. Gostaria de destacar aqui a presença do Tennyson. Tennyson, bom dia. Está ouvindo, Tennyson? Bom dia, Tennyson. Acho que ele não está ouvindo. Então, voltando a destacar, essa foi uma sugestão aí do Tennyson na questão da documentação, não é? Da gente consagrar no nosso momento imobiliário esse tema da documentação. Então, a gente está aqui para atender a demanda do Tennyson e de diversos corretores aí que entraram em contato com a gente também. É um prazer estar com você aqui, Tennyson. Continuando, gente, o que deve ser analisado nessa due diligência, ou seja, nessa análise da documentação que a gente tem que fazer. O que foi declarado pelo vendedor a comprador é verdadeiro? Aqui a gente tem que analisar exatamente o que o vendedor ele fala uma porção de coisas, ele comenta sobre o imóvel. É verdadeiro isso que ele está falando? Ou não? O comprador, da mesma forma, ele tem condições de estar comprando ou não? Quem é o vendedor? Quem é o comprador? Né? Qual a idoneidade das partes? Eles são pessoas idôneas? Não são pessoas idôneas? Essa é a responsabilidade. Isso começa com o corretor, começa com aquele que está iniciando o processo. Né? O vendedor realmente é o dono do imóvel? Será que ele é dono do imóvel? Será que ele está vendendo uma coisa que é dele? Né? A venda do imóvel possui objetivos escusos, fraude a credores ou a execução, não é? Ou seja, eu não tô, será que o vendedor não tá dispondo desse imóvel para se livrar, para que esse imóvel não seja objeto de uma penhora futura? Ou ele tem algum processo na justiça que possa vir afetar esse imóvel? Ou ele deve na praça uma condição que possa trazer uma insolvência? Então, isso tem que ser analisado também, de existir ou não essa possibilidade. Há alguma restrição em relação ao imóvel relacionada a dívidas, ônus, posse ou propriedade? Né? Algum questionamento em relação a isso? Existe algum tipo de restrição relacionada a isso? E aí vem as documentações. As documentações do imóvel que a gente tem que se atentar. É claro que isso aqui é bem completo. Essa documentação, normalmente, ela pode ser feita antes ou quando você, ao contratar, você coloca isso como uma cláusula resolutiva, onde a obtenção de toda essa documentação pode significar que esse negócio vá ou não para frente. Isso você pode fazer um contrato antecipado, onde você, mesmo não tendo a maioria dessa documentação, é claro que grande parte você, por uma questão de precaução, você já pode se adiantando com relação a essa documentação. Isso normalmente é colocado nos contratos de empreendimento imobiliário, principalmente aqueles que envolvem permuta, como a questão imobiliária envolve bastante risco, isso é colocado como condição resolutiva dentro do próprio contrato, não é? Significando que, se caso essa documentação venha a trazer qualquer tipo de problema, o negócio é desfeito. Né? Então, do imóvel, é aquilo que a gente já comentou: o título aquisitivo do imóvel, devidamente registrado no cartório, né? A matrícula vintenária atualizada, demonstrando a grade dominial do imóvel nos últimos 20 anos. Aí você fala, por que isso? Por que é necessário ver os últimos 20 anos? Porque a gente precisa verificar se um antigo proprietário
também possa não ter algum problema que afete agora o imóvel. Isso pode acontecer, né? Certidão atualizada da matrícula, a certidão negativa de débito de IPTU, multas, outras taxas pela prefeitura, o carnê de IPTU com as parcelas devidamente quitadas até a data da apresentação, a certidão negativa de dívida ativa da prefeitura, as certidões negativas de tombamento emitida pelos respectivos órgãos municipal e estadual, para ver se esse imóvel não é objeto, às vezes, de um tombamento. Isso precisa ser verificado. Certidão negativa de desapropriação, mesma coisa, se existe, às vezes, um processo de desapropriação que, antes de você comprar, antes de colocar esse imóvel para qualquer empreendimento, é necessário que verifique essa situação. A certidão de preempção, que é eventual direito de preferência que exista dentro desse imóvel, né? As 3 últimas contas de água, luz, devidamente quitada, aí na questão do imóvel, precisa ver se que são as dívidas mais recentes, né? São aquelas que você não tem acesso direto numa pesquisa, então você já pede para que seja apresentado. E aí vem também as documentações dos vendedores e antecessores. Aí são certidões pessoais relativas aos vendedores e aos proprietários antecessores dos últimos 20 anos, expedidas na comarca da situação do imóvel, bem como na comarca de residência dos mesmos. Não é? Aí tem o cartório de distribuidores de ações cíveis, famílias e sucessões, execuções fiscais junto ao JEC. Isso depois eu vou passar para vocês aqui uma fonte onde vocês vão poder, tem um link até, onde vocês vão conseguir ter isso com maior facilidade. Cartório de distribuidores, para ver se tem ações cíveis ou não. Justiça Federal, mesma coisa, se tem ações cíveis ou criminais. Cartório de distribuições de falências ou concordatas. Cartórios de protesto abrangendo o período dos últimos 10 anos. Cartório de distribuições de ações criminais do Tribunal de Justiça. Cartório de distribuidor de execuções criminais também do Tribunal de Justiça. Aqui certidão negativa de dívida ativa municipal, certidão negativa de tributos municipais, certidão negativa de dívida ativa estadual, certidão negativa de tributos estaduais. Aqui normalmente você tem que buscar isso em dois caminhos, porque existe aquelas dívidas que ainda não foram para dívida ativa, então você tem que buscar duas certidões de dívidas estaduais. As certidões de eventuais ações existentes o que é isso aqui? Significa que, se caso aparecer algum tipo de ação em qualquer, ou ação civil, ou qualquer tipo de ação, não significa que somente o fato de existir essa ação, que isso seja um impeditivo. É necessário que a gente analise o objeto e pé. A gente chama objeto e pé dessas ações. O que é essa ação? O que ela envolve? Ela pode ou não afetar o sucesso do empreendimento? Ela pode causar, essa ação, uma insolvência do vendedor? Porque não é o caso dele ter uma ação que você não pode comprar. É necessário verificar se ele, com a venda, ele se torna insolvente, ou seja, ele possuindo imóveis que possa cobrir esse eventual problema que apareceu nessa ação, nada impede que ele venda, não é? Então, não é necessário você falar assim, poxa, tem que ser tudo negativo. Não, não tem que ser tudo negativo. Ela tem que ser analisada para que, e isso é interessante que seja feito por uma pessoa que tenha conhecimento, principalmente um pouco da área jurídica, justamente para saber se a existência daquela ação pode prejudicar o andamento do negócio, possa afetar o imóvel. Certidão de débitos federais de dívida ativa da União, certidão da Justiça de Trabalho da região correspondente, verificar se não tem algum débito trabalhista, certidão de débitos trabalhistas, esse distribuição da Justiça do Trabalho são duas. Uma que da Justiça do Trabalho regional, que trata da cidade e do estado, que são os TRTs, e depois do TST, que é a famosa CNDT, que é a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, que esse é bastante conhecida. E uma procuração particular vigente, com poderes exclusivos e restritos para a compradora poder tramitar nos órgãos públicos com o objetivo de aprovar o projeto imobiliário. Ou seja, o que significa isso?
é que você... Isso aí, normalmente, a gente pode colocar no próprio contrato, a gente faz um anexo ao contrato, onde o vendedor dá a você, comprador, ou quem está analisando, uma procuração para que você possa fazer toda essa tramitação do projeto e também ter ter a possibilidade de obter todas essas informações que são necessárias e até aprovar esse projeto imobiliário dentro do órgão competente. Documentação, bom, continuando aqui. Para a realização da pesquisa, é necessário estar de posse dos seguintes documentos. Aqui, é claro que você tem que fazer essas pesquisas baseado no quê? Na cédula de identidade, da identificação, né, do vendedor, no CPF, certidão de casamento. Essa certidão de casamento, sempre uma certidão de casamento atualizada, não é aquela... Isso dá muita dúvida, normalmente fala assim, poxa, mas eu tenho a certidão de casamento, me dá uma certidão de casamento de quando ele casou lá e tira uma cópia. Não, é uma certidão de casamento atualizada, ou seja, você vai no cartório onde está registrada o seu casamento e tira uma certidão atualizada, porque o que acontece? Às vezes a pessoa pode não estar mais casada, ela pode ter havido já uma separação, e isso ele não vai conseguir tirar uma certidão de casamento sem estar... ela traz a atualidade, ou então, né, você pede não só de casamento, ou a pessoa pode alegar para você que ela é solteira. Por isso que você, então, pede ou de casamento ou de nascimento, porque ao você pedir a de nascimento, na hipótese da pessoa ser casada, vem também essa informação do casamento. Então, muitas pessoas acabam, para omitir a situação de estar casada, apresenta a certidão de nascimento e também alegando não ser casado. Então, é por isso que é sempre importante essa informação. O comprovante de residência, e aqui, no caso das empresas, certidão da junta comercial competente em pesquisa da vendedora, né, no local do domicílio, informando tanto da vendedora, os anuentes, se eles são ou não sócios de algum ou fazem parte de um quadro social de alguma empresa. Aí, aqui eu coloquei aqui para auxiliar vocês no caso da pesquisa, eu coloquei alguns links que vocês vão direto, no caso, obter a questão das certidões necessárias. Então, você vê, por exemplo, nós temos aí a SAEC, que para vocês obterem sem necessidade de ir ao cartório, vocês podem fazer a visualização da matrícula ou ou conseguir uma matrícula atualizada. É só se cadastrar lá no site e vocês compram créditos e vocês conseguem ter essas informações sem sair de casa, né? Mesma coisa com relação aos débitos federais, é muito simples, isso é de graça, é só entrar. Dívida ativa da União da Fazenda. Depois, emissão de certidão da Fazenda de São Paulo. Aqui, da Procuradoria de São Paulo. Então, esse primeiro, da Fazenda, ele pega as dívidas que ainda não foram inscritas, e no de baixo, que são as dívidas estaduais, são dívidas inscritas. Depois, a Justiça do Trabalho, que pega as eventuais ações que estejam tramitando no TRT 15, que é a nossa região aqui. Depois, o Sistema de Cadastro de Fiscalização do IBAMA, se existe algum débito em relação à IBAMA. Também, no Tribunal da Terceira Região, que é a certidão da certidão federal, certidão da Justiça Federal. Débitos trabalhistas do TST, que é aquela famosa CNDT. As certidões cíveis do Ministério Público do Estado de São Paulo, esse aqui no caso de alguma ação que ainda esteja tramitando ainda no Ministério Público. No caso aqui, para vocês tirarem todas aquelas certidões em relação a ações cíveis, falência e concordata, ação de execução criminal, ações criminais, junto ao TJ São Paulo. Todos os estados têm o seu TJ, todos os estados têm também essa possibilidade de você conseguir essas certidões. No caso específico de São Paulo, nesse site aqui você consegue
grande parte das certidões de ações. Tá? Aqui, para você conseguir o comprovante de inscrição, no caso, para saber se a empresa está ativa, no caso, se for uma CNPJ, para saber se ela está ativa ou não, você emitir um comprovante, a regularidade com relação ao fundo de garantia. E também, na JuSesp Online, pesquisa de empresa. Ou seja, se você não tem o contrato social da empresa, ou você ainda está no início ainda, você só conhece, você ainda não quer evoluir muito na situação de fechar o negócio, mas você quer conhecer antecipadamente essa empresa, com o conhecimento do nome da empresa, você pode entrar no site da JuSesp, na JuSesp, na questão das pesquisas de empresa, e ali você consegue ter acesso com uma senha, a senha até da senha da Nota Fiscal Paulista, ou com certificado digital, seja que for, vocês conseguem ter acesso ao contrato social e todos os atos que foram arquivados junto à junta comercial. No caso aqui da JuSesp, aqui no estado de São Paulo é JuSesp, e cada estado também tem essa possibilidade de pesquisa. Aqui tem também uma pesquisa que ela é gratuita, que é o SEMPROT, que seria a consulta de pesquisa de protesto, tanto de CPF e CNPJ. Ele dá uma noção se tem ou não protesto. Ela não é detalhada, porque é uma pesquisa gratuita, né? Mas em havendo algum problema, daí você pode também tirar via internet, conseguir as certidões de protesto junto aos cartórios também. Você paga a taxa, tira um boleto lá ou paga por Pix e você também consegue sem sair de casa. Ou seja, a grande maioria dessas certidões aqui, você consegue sem ter o trabalho de ir até o cartório ou ir até a instituição. E é isso, gente. É bem rapidinho. Isso não veio, não é para esgotar o assunto, não é? É mais para que a gente tenha, para que vocês saibam o que existe, que é necessário ser feito, o que deve ser feito. E aí, é claro, dentro de todos os institutos que foram citados, tem a fraude à execução, tem a fraude a credores, tem diversos assuntos que a gente citou aqui, que pode ser objeto de uma sugestão de vocês para que a gente se aprofunde em cada um desses institutos, né? Dentro da 13097, a questão da concentração das matrículas, o porquê que a 13097, no seu artigo 54 e 55, por que ela te dá proteção ou não, né? É justamente para que a gente tenha vocês querendo se aprofundar mais nesse assunto, a gente pode estar disponível, a gente pode disponibilizar mais para frente um material e fazer uma apresentação para vocês mais detalhada nesses assuntos em separado, tá? Isso foi mais para vocês terem uma ideia. Eu acredito que com esse material vocês já conseguem fazer uma pesquisa tranquila em relação, só nesses sites que eu coloquei aí para vocês, se vocês conseguirem obter todas essas certidões, eu acredito que vocês já vão conseguir dar uma grande segurança para o negócio que será fechado. Agora nós vamos passar a palavra para o Siqueira, que vai entrar no segundo assunto, né, Siqueira? Isso mesmo, Guerra. Mais nada, parabéns aí, Guerra. Sempre impecável a tua exclamação aí, absolutamente completa em relação a em relação aos dados, a sequência que, que as pessoas têm que seguir, né, para que não haja nenhuma surpresa no andamento, na formatação de qualquer processo para qualquer tipo de desenvolvimento imobiliário, né, cara? Sim. Se os cuidados virem, seja para construção de uma casa, de uma simples casa, tá? Você está mostrando aí o andamento de quem hoje vai construir um imóvel com financiamento bancário, tem que submeter a mesma jornada
documentos a serem apresentados e formatados, não é isso, Guilherme? Não tem escapatória. Exatamente, né, Siqueira? Você fazendo toda essa análise, você vai estar antecipando a uma situação de análise que o banco fatalmente vai fazer se você for submeter esse empreendimento, e a maioria hoje dos empreendimentos são submetidos a instituições financeiras ou a investidores, seja quem for, essa análise vai ser necessária. Então, a questão de, não precisa fazer, gente, pode ser que a lei diga que não é necessário, mas você evita problema futuro. Então, vale a pena e é necessário sim que seja feito, até para você se antecipar a um problema que possa acontecer no futuro, né? Sim, sim. E, como você disse bem, o cuidado é individual, certo? Seja para o adquirente do imóvel, seja nos cuidados que você já citou aqui para quem está comercializando, também ter pelo menos uma prévia de entender para quem está comercializando. Quer dizer, esses cuidados para os dois lados é que efetivamente consolida que você realizou um negócio com um lastro, né, cara? Sem medo de Exatamente, consequências. exatamente, exatamente. Isso valoriza também o trabalho do corretor, o trabalho daquele que está captando aquele negócio que está fazendo, né? Isso valoriza bastante, né? Você perpetua um cliente somente com esses dados que você, somente com esses cuidados que você está tendo, entendeu? Sim, sim. É importantíssimo essa, essa, essa discussão que você permitiu aqui, ponto a ponto, por uma reflexão do profissional que está atuando, por um preparo do cliente de quanto ele vai enfrentar no, ao longo do todo o processo de venda ou do processo de desenvolvimento imobiliário ou no processo até hoje do financiamento do Minha Casa Minha Vida. Grande parte dos documentos que você citou aí fazem parte de toda a pasta de aprovação e, de alguma Sim, forma, a Caixa ou o correspondente imobiliário vai te pinçar e entregar a listinha para você preparar isso, ou você vai ter que combinar melhor com ele para ele dar esse passo e acertar os custos do preparo dessa pasta, né, isso, velho? sim, sim, com certeza. E nós vamos ah, num caminho aqui um pouco mais visual, ainda numa, num caminho de uma boa conversa. Nós preparamos aqui um material inicial aqui, complementar, a nossa primeira parte aí, onde o Guerra somou com tudo que envolve o cenário de documentação a ser apresentado por vendedores e por compradores, tá? Quando pessoa física ou pessoa jurídica. A gente vai entrar agora numa sugestão importante, que é exatamente a parte de empreendimentos imobiliários. A gente vai buscar um pouco do histórico desses empreendimentos, como eles traduzem aí ora a vontade do empreendedor, ora o olhar e a expertise do arquiteto ou do engenheiro que está fazendo o empreendimento. E eu gostaria de reforçar aqui com vocês, para que vocês busquem aí a aproximação com as nossas redes sociais, façam o seu cadastro lá no YouTube, para que no cadastro do YouTube você tem como sinalizar uma notificação para o YouTube te avisar à medida que vão sendo inseridas novas lives lá e novos conteúdos na nossa biblioteca, tá? Eu acho que é uma forma de você automatizar esse acesso e, principalmente, ter informação na palma da mão. Nas redes sociais a gente divulga um calendário semanal do que a gente está preparando aí
de novidades. O material que o Guerra está divulgando para vocês vai estar não só na live, mas também a gente prepara depois um e-book, que é um arquivo em PDF cuidadoso para facilitar de forma fácil aí também para quem precisa essa informação. O objetivo nosso do Momento Imobiliário continua de trazer essa qualidade de informação. E, como um bom caminho aqui agora, eu vou começar a preparar para vocês algumas escolas que fazem parte do estudo de corretores que querem se aprofundar em relação a desenvolver produtos imobiliários e desenvolver negócios imobiliários. E começo a pegar aqui alguns exemplos com históricos interessantes, até para a gente poder se aprimorar nessa extensão que o mercado imobiliário exige e nos permite. Então, como um bom exemplo, tá? A gente pega uma quadra de um pouco mais de 14 mil metros, tá? Na Avenida Paulista, com Rua Augusta, Padre João Manuel e Alameda Santos, em São Paulo. Tá? Então, era uma residência única que existia nesse local, onde o comprador já vislumbrava fazer o desenvolvimento do que a gente conhece lá como Conjunto Nacional, na Paulista. Então, em 1952, esse comprador dessa casa, ele já vislumbrava um aproveitamento de uso misto no próprio terreno. Esse aproveitamento, tá? Ele culminou com a construção do Conjunto Nacional. Então, 1952 foi a compra da propriedade, né, no quarteirão inteiro, e hoje essa obra, ela que demandou 7 anos, 1955 até 1962, um arquiteto que tinha na época 26 anos, David Lembenskit, ao longo dos 7 anos, se preparou uma obra absolutamente icônica, né? É um dos cases importantes aí no segmento imobiliário. Então, um empreendimento que envolve no complexo multiuso lojas, escritórios e também a parte residencial. Então, esse cuidado no aproveitamento do terreno e principalmente na identificação da vocação é um cenário que nós, corretores, precisamos, sempre que possível, qualificar a nossa informação, traduzir essa informação em que tipo de histórico, certo? Aquela vocação para aquele terreno pode se inspirar, até porque todo esse resumo de informações vai facilitar no caminho paralelo das informações que o Guerra colocou para vocês. Então, esse desenvolvimento ele pode demandar, a gente vai conduzir aqui, tem empreendimentos que demandaram aí mais de 5 anos para se preparar a aproximação do arquiteto e desenvolvimento do empreendimento. E a gente vai qualificar vocês aqui em cada um deles como esse exercício, tá? É um aprendizado diário, tá? E sempre complementar dos exemplos que o próprio mercado oferece. Nós temos aqui nós temos aqui como um exemplo também expressivo do mercado, além do Conjunto Nacional, a própria obra que a Brascan executou no Itaim, em São Paulo, num terreno de 12.600 metros, onde era a antiga fábrica da Copenhague,
tá? Também um projeto icônico, é um dos cases de mercado, trouxe muitas discussões, principalmente porque você já tinha, com alguma proximidade, o próprio shopping Iguatemi, que já funcionava desde 1962, próximo ao bairro, e esse empreendimento que trouxe novamente um prédio com um edifício com lajes corporativas, um edifício com hotelaria, um edifício com escritórios menores, e o prédio com hotelaria ainda somando um residencial com serviço. E na época também era uma situação muito diferenciada no mercado. O mercado estava saindo de um mercado, de um excesso de estoque de flats, tá? Para uma promoção de um edifício de hotelaria e somava um residencial com serviço. Então, as discussões que a Braskem permitiu no desenvolvimento desse empreendimento também demandaram aí, praticamente 3 anos de preparo entre as discussões, e principalmente aliado aos serviços de conveniência, 27 lojas, salas de cinema, que fazem desse endereço sempre assim, uma inspiração para novos empreendimentos. E nesse desenho, a gente vai aproveitar a inspiração desses 2 desenhos para poder traduzir algumas informações locais nossas que servem aí como preparo para o olhar para a nossa audiência, seja a nossa audiência dono de área, dono do vazio urbano, que pode ser interpretado em negócios, ou para o corretor imobiliário aí que tem o relacionamento com o proprietário, com o terrenista, e quer começar a preparar uma informação de desenvolvimento imobiliário. Então, no nosso ambiente aqui, local, nós temos o Boulevard. Foi desenvolvido num terreno de 7.600 metros, também com um paralelo bem específico, porque o plano diretor local, que já começou a discussão em 2005, por uma aprovação em 2008, a gente precisou, junto à prefeitura, colocar alguns ajustes em relação à própria implantação desse empreendimento. E o plano diretor ainda era uma colcha de retalhos com janelas que precisavam ser aprimoradas, tá? E nesse desenvolvimento, a gente tem o próprio Guerra aqui, que foi um dos participantes do time que ajudou no desenvolvimento, e demandou, só para vocês terem um parâmetro, mais de 1 ano de desenvolvimento e questionamentos e alinhamentos do que seria necessário preparar em relação ao terreno, preparar a vontade do empreendedor em relação ao próprio município, ao próprio plano diretor, que necessitava de alguns ajustes em relação à interpretação, certo? A lei estava clara, tá? Para quem aprovou, mas ela não estava adequada para o desenvolvimento imobiliário. E eu vou aproveitar aqui o Guerra para poder expressar exatamente esses desafios que fazem parte do nosso dia a dia, não é isso, Guerra? Por favor. Com certeza, né? A questão do Boulevard, ela foi uma situação bastante interessante, né? Porque serviu para que houvesse até um amadurecimento, né, na questão dessa legislação do plano diretor, na questão até da adequação, né? Porque
não que tivesse mudado a lei, mas ela foi aprimorada, né, no sentido de, de você interpretar as questões de coeficiente de aproveitamento, questão do próprio zoneamento, né, Siqueira? Foi uma questão assim que foi muito bacana na época. Houve uma interação de todas as pessoas, né, de todos os entes no caso, né, todos eles Sim, entraram, prefeitura, câmara, foi muito bacana isso aí, foi empreendedor. Então, houve, a partir do Boulevard, houve uma situação onde a interpretação da lei ficou mais tranquila, né? Então, tudo isso faz parte, né? Não é porque está escrito que é absoluto, né? Então, tudo tem que ser questionado, tudo tem que ser o quê? À luz do quê? Com qual objetivo? Para que, puxa vida, o que que o Boulevard pode trazer para Botucatu? O que que aquele empreendimento pode trazer para Botucatu em termos de agregar valor na questão de impostos, na questão vamos falar assim, de qualidade de vida para aqueles que forem utilizar. Então, foi bastante interessante e demorado, é claro, não tem como, né? Tem um serviço do laboratório que é feito, que você vai visitar outros cases, né? Se queira, nós fomos visitar outros cases que mais ou menos no modelo do Boulevard para ver como que funcionava, sim, até para que pudesse ser moldado esse empreendimento, né? Fomos buscar consultorias especializadas que prestaram consultorias para que isso fosse implantado, né? Então, não é simplesmente aquela situação, vamos fazer, mas sem fazer um estudo necessário. Tem que ser estudado toda a parte mercadológica, toda a parte de como vai funcionar, né? Então, ele foi idealizado dentro de um modelo que a gente já tinha visto, né? Ficou um pouco, depois na administração, acabou ficando um pouco diferente, mas o modelo foi um modelo de sucesso, um modelo que sim. tem tudo, né? Foi um modelo bacana que mudou a visão da cidade, mudou o status da cidade, que passou a ter um empreendimento nesse porte, na Siqueira. Sim, e exatamente nos pontos que você tocou, Guerra, que são fundamentais, assim, o município, os responsáveis pela gestão das secretarias, onde a gente tem que submeter as aprovações, não sempre teve não só uma, um apoio importante, como também uma condução reforçada para que a gente conseguisse ultrapassar e superar e atualizar cada um dos detalhes que o empreendimento que a gente desenvolveu no terreno exigiu. Ah, em relação ao aproveitamento, em relação aos detalhes jurídicos que o Guerra listou na primeira parte do nosso bate-papo, cada um desses terrenos onde a gente está conversando sobre os empreendimentos enfrentaram todo aquele checklist de documentos, tá? Para que a gente conseguisse uma regularidade. E o desafio é exatamente a gente sair do que a gente está colocando como ilustração aqui, de empreendimentos que demandaram aí 5 anos de desenvolvimento, mais 7 anos de obra para ser executado, no caso do Conjunto Nacional. O Brascan, outros 3 anos de discussão e preparo para poder enfrentar aí um mercado e uma comercialização de sucesso. Boulevard, que foram um pouco mais de 2 anos, né, Garra? Do ok do empreendedor até o registro de incorporação, um pouco mais de 2 anos para que a gente conseguisse traduzir toda a esteira e toda a jornada necessária para a aprovação e o RI no cartório. E o que a gente sempre deixa como uma boa informação é que empreendimentos, procedimentos se aprimoram, né, Guerra? Então, aqui também um exemplo que o Guerra se envolveu diretamente
no próprio empreendimento. O Guerra pode até ilustrar para nós aqui. Num tempo hábil, Guerra, a gente conseguiu reduzir essa toda essa jornada num prazo muito mais razoável, não é isso? Sim, sim, né? Na medida em que você já tem as leis mais claras, né? Ela foi se aprimorando e as pessoas, os envolvidos com o conhecimento já adquirido, faz com que o processo seja mais célere, né? Então, no caso do Legrand Chayot, nós fizemos desde o início, do processo, desde a compra do terreno até o registro da incorporação, e hoje, graças a Deus, um sucesso de vendas também, né? Então, a gente vê que houve um amadurecimento do mercado imobiliário e das pessoas envolvidas, tanto na parte da prefeitura, na parte dos órgãos, né, dos órgãos que aprovam, tanto que também quanto ao amadurecimento na cabeça do incorporador, né, que ele acabou sendo mais seletivo, mais cuidadoso. Então, nós temos esse empreendimento que é um empreendimento que tem tudo agora, o que precisa, ele está ainda na fase de construção, mas a sua parte jurídica totalmente regularizada, e então, e já o que é o principal, a questão das vendas também todas viabilizadas, então é um empreendimento que vai ser também, a exemplo do Boulevard, um ícone para a cidade, e a exemplo de outros também que vão surgir, que estão começando, que também são coisas que saem daquela mesmice, né, daquele vertical que a gente está acostumado a ver, né, agregando muito mais equipamentos, muito mais situações que dão mais qualidade de vida, né, modernizando toda essa situação. Então, no caso desse empreendimento, eu acho que em menos de um ano isso foi possível, você fazer toda essa situação entre aprovação e RI, entendeu? Perfeito, perfeito. Então, essa informação do domínio, tá? Da propriedade, a própria, o próprio andamento jurídico paralelo à pesquisa de mercado, à transpiração do empreendimento que vai ser estudado, desenvolvido e aprovado no registro cartório, a gente já consegue, hoje, com toda a tecnologia, reduzir, talvez aí, né, Guerra, sem complexidades jurídicas, num prazo entre 6 meses e um ano, de decolar com o empreendimento, independente da volumetria ou da, da, assim, do projeto, da dificuldade que o projeto possa apresentar. Mas, normalmente, hoje, de 6 meses a um ano, se decola com o empreendimento imobiliário, não é isso, Guerra? Está mudo, Guerra? Assim, exatamente. Isso hoje já é possível. É claro que existe o processo de maturação, que é um processo que né, a gente está falando, um processo de a partir do momento que a ideia já foi concebida, que é um empreendimento que já foi pelo menos nas questões dos estudos de viabilidade ele já foi atestado, né? Ele já foi atestado de que é viável. A partir daí, esse prazo é perfeitamente factível hoje, né? Sim. É que existe a parte de maturação, que é a parte de pesquisa e tudo mais, que isso é lógico, que você, é, de repente, no mínimo uns 2 anos aí, né? Se você contar as duas situações, a maturação e depois a legalização e colocação no RI, né? Então, poderíamos falar aí em termos de, no mínimo 2 anos, né? É temeroso você também ter uma ideia hoje e já baseado em achismos, né? Em, ou deixar de lado aquelas etapas de estudo de viabilidade, né? Pular a etapa não é uma coisa boa. Então, se você para seguir todas essas etapas, desde a viabilização até o registro da RI, né?
Então, eu acredito que o prazo para que você consiga fazer exatamente todas essas etapas é uns 2 anos, né, Siqueira? Eu acho que agora, a partir do momento que você já tem isso todo formatado na questão mercadológica e tudo mais, aí pode-se considerar, entre todos os tipos de aprovação e tudo mais, um ano é mais que suficiente. Excelente, exatamente isso, porque o trabalho começa bem antes no preparo da documentação e da área para poder ela, como a gente coloca aqui na, no dia a dia nosso, poder levar o terreno para vitrine exige uma qualificação o mais completa possível desse terreno. Então, exatamente onde você esboçou na primeira parte da nossa apresentação, para que a gente possa, com aqueles pontos atendidos, reduzir o prazo aí até um ano para um desenvolvimento imobiliário, né, cara? Sim, exatamente. Então, o objetivo nosso, reforçando aqui, gente, era dar uma primeira prévia com vocês de assuntos que a gente vai completar agora nas terças-feiras, em relação a cases de mercado que, de alguma forma ou outra, deixaram uma inspiração e um direcionamento importante para desenvolvimento de empreendimentos imobiliários, cada um deles com uma particularidade específica. Em cada um dos exemplos que eu utilizei aqui, existe um link para um site direto, onde vocês vão ter informações técnicas desses empreendimentos, volumetria, cada um dos detalhes que esses projetos oferecem até hoje da concepção, e principalmente em relação ao que a gente começa a direcionar para vocês de valores, né, da valorização que esses empreendimentos conseguiram conquistar já na etapa de pré-lançamento, posteriormente, depois do lançamento e início de obra, a conclusão do habite, a entrega, e esse crescente de valorização continua sendo, para todos esses empreendimentos, continua sendo uma curva positiva, tá? Mesmo empreendimentos aí com um caminho do próprio uso da idade, pegando o próprio Conjunto Nacional como exemplo, um empreendimento que está lá há 70 anos sendo utilizado, posso traduzir para vocês que, na minha vida profissional, eu conheci a Avenida Paulista custando R$ 4.000 o metro de terreno. Hoje você não fala o terreno lá com menos de 50 ou 60 mil reais o metro quadrado do terreno. Então, você imagina o que é desenvolver um empreendimento com esse quesito. Da mesma forma, hoje, onde o Guerra está inserido, Vital Brasil é um exemplo de localização onde a gente tem um dos melhores e maiores potenciais construtivos na cidade de Botucatu, além de ser uma avenida de visibilidade, tá? Para a cidade e para empreendedores, e a adequação exatamente de empreendimentos imobiliários atendem à dinâmica de viabilidade econômica. Ela tem que atender um resultado final desse empreendimento, o preço do metro quadrado que se pratica, certo? E a reposição futura desse ativo terreno para um futuro empreendimento. Então, essa conta complexa, a gente vai se debruçar aqui para dar uma orientação importante para vocês e colocar vocês num preparo e num olhar muito mais refinado, né, cara? Esse é o objetivo nosso de
aproximar bons profissionais para boas conversas de negócio. Sim, claro. Com o passar do tempo aí, com as sugestões suas, a gente vai começando porque acredito que com essas as informações que a gente vai passando, isso vai fazendo com que as pessoas abram a cabeça e surjam mais questionamentos, né? Então, é justamente para provocar isso na nossa audiência, a necessidade, de repente, puxa vida, mas eu precisava me aprofundar mais sobre um tema ou sobre outro tema. Então, a gente vai se orientando para que nas próximas lives a gente vá preenchendo essa demanda, né, de conhecimento da nossa audiência e até eventualmente trazendo, já existe no nosso planejamento de trazer especialistas em determinadas áreas para que é o nosso objetivo, trazer especialistas para que realmente a nossa audiência tenha uma informação segura, para que fique tranquilo com relação a estar no mercado imobiliário e consiga passar para o seu cliente a segurança que ele precisa. Exatamente. E exatamente nessa linha. Então, todas as terças e quintas, né, Garra? Estamos aqui das 9 às 10. É importante a gente poder contar aí com a audiência. Reforçamos os nossos pedidos aqui de que convidem, tá, seus colegas ou até clientes aí também para que acompanhem as discussões que a gente oferece aqui como reflexão, mas todas elas vão estar sempre muito pautadas num rigor para poder se executar e num rigor para que o resultado final atenda de uma forma positiva as expectativas, seja do dono do terreno, seja da empresa que esteja fazendo o desenvolvimento imobiliário, da imobiliária, do corretor envolvido, e o que o resultado seja positivo. Esses cuidados e essa informação completa que a gente está debruçando aqui é exatamente para que fique sempre reforçado. Na jornada, nós não pulamos etapas. E a cidade tem extensão territorial, um plano diretor que vai vigorar pelos próximos 10 anos, a exigência de aprimoramentos, a própria prefeitura já deixou claro que esse cuidado e aprimoramento eles estão sempre buscando uma orientação de deixar um plano diretor e o uso do solo sempre adequado à modernidade, aos novos desafios imobiliários que vão surgindo, não é isso, Guerra? E, da nossa parte, a gente agradece muito aí a presença, a atenção de vocês, e reforçamos todos os pedidos para que nos sigam nas redes sociais, façam a sua inscrição no YouTube e cliquem na notificação, dê um like, como aí a expressão bem utilizada no segmento, ficamos à disposição. Palavra sua final, Guerra. Exatamente, né, Siqueira, e também no momento em que essa nossa live for publicada no YouTube, também existe a possibilidade de fazer algum questionamento lá através do YouTube, né? Isso que é Sim. importante, né? Então, mesmo essa live ela continua, ela vai ser publicada ainda essa semana no YouTube e depois vocês, através dessa live, através do YouTube, podem fazer o questionamento lá que a gente vai na medida do possível, fazer todo o esclarecimento necessário, né, para que ninguém saia com dúvida, né, e Excelente. tenha seu objetivo atingido. Essa é a nossa alegria de tá fazendo o nosso momento imobiliário, né, Siqueira? Perfeito, Guerra. Então, retomamos na quinta-feira às 9 horas. Agradecemos aí muito aí a atenção de todos. Continuamos aqui abertos às sugestões. É uma contribuição importante e que nos desafia também em buscar a raiz do estudo e a melhor qualidade complementar aí para o conhecimento de vocês e o nosso também. A gente aprende muito aqui nesse sentido. Muito obrigado, viu?